Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Graças a Deus por mais uma manhã de fé, por mais uma manhã de esperança, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância. Jesus que diz: e deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então a paz que vem de Cristo, ela é verdadeira, ela é real, ela transforma vidas, ela muda pensamentos, ela muda pessoas, ela muda qualquer quadro. É onde Jesus chega, os milagres acontecem. Ele chegou em um funeral, tristeza para todo lado. Uma mãe viúva e estava indo com o povo, com a família, com os amigos, para sepultar o seu filho. E de repente há um encontro entre uma multidão triste por razões óbvias e de repente encontra uma outra multidão. E nessa outra multidão estava a vida, aquele que nos dá vida e vida com abundância. Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava na outra multidão e quando há um encontro dessas duas multidões, Jesus diz para aquela mãe que estava triste: não chores. E naquele momento Jesus novamente traz vida àquela criança, ao filho daquela viúva. E houve um milagre, o milagre da ressurreição ali. E aquela pessoa pôde viver muitos anos ainda com a sua família na terra. Ou seja, meu querido e minha querida, quem sabe que multidão que você está? De repente você está numa multidão de tristeza, talvez você está com muita tristeza, talvez o seu ser interior parece que está inundado de tristeza, de desgosto, mas esta é a hora. Chegou a multidão, chegou o momento do agir de Deus em que Jesus está presente. E Ele está dizendo para mim e para você: não chores. Ele está dizendo para mim e para você no dia de hoje: tenha ânimo, não chores, não tenha medo, não se preocupem, eu estou com vocês. Então esta presença de Jesus, estar com Jesus, estar na dependência de Deus é o melhor remédio, é a melhor solução, porque Ele vai nos dar a paz, Ele vai apaziguar os ânimos, Ele vai acalmar a tempestade. Aquele que disse para aquele momento de turbulência, as águas, o vento contrário, e Jesus disse para que o mar se acalmasse. Ele deu um basta. Então Jesus, ele é especialista a dar um basta. Chega. Chega, onde ele chega tem provisão, onde ele chega tem milagre, onde ele chega tem vidas sendo salvas. Salva no sentido de perdão dos pecados para aqueles que se arrependem, ele salva de um acidente, ele dá salvação, proteção, livramento. É a graça de Deus, minha gente, é o favor de Deus através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então seja sempre bem-vindo ao Agir de Deus aqui pelo rádio, pela Marumbi AM de Curitiba, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Estamos aqui com fé, com esperança, e estamos no mês de julho, e hoje dia 18, então hoje você vai ler, se você não leu ainda, você vai ler o capítulo 18 de Provérbios. Então estamos aí nessa jornada bíblica do mês de julho. Quem começou desde o dia 1º, no mínimo já leu 17 capítulos, né? Então, se você está lendo, você vai lendo verso por verso, você vai meditando no que está ensinando ali, né? Se você não entende, pesquisa, veja os comentários na sua Bíblia. Tem Bíblia que tem comentário na lateral, às vezes embaixo, né? no rodapé. Então, ou Bíblias de estudo, o estudo ajuda você a entender se você ainda é novato na fé, se você ainda não compreende algumas coisas. Então, é lendo que você vai ficar sabendo, né? As boas notícias do reino de Deus, as boas notícias que o livro de sabedoria, né? O livro de Provérbios, que traz sabedoria, traz ensinamentos práticos para uma vida melhor, para uma vida abençoada. Então seja muito bem-vindo nessa sexta-feira especial ao nosso banquete
da sabedoria, é o nosso banquete da sabedoria. E já quero aproveitar para convidar você, que é uma pessoa determinada, uma pessoa corajosa, uma pessoa de fé, uma pessoa que sabe o que quer, para estar conosco neste domingo agora, dia 20/7. Você que fala, ai, que vontade de estar lá, mata logo essa vontade, irmão. Toma uma atitude e vem logo, tá certo? É assim que funciona, tem essa atitude, aproveita essa sexta-feira para você decidir, eu vou estar lá. E nesse domingo, a Sala de Sabedoria vai ter 2 horários, olha que legal. Vai ser às 9h30 da manhã e depois às 15 horas. 2 horários, 9h30 da manhã e depois às 15 horas. Você escolhe qual horário. Se quiser nos 2, melhor para você. Ou escolha 9h30 da manhã ou às 15 horas, bem no centro de Curitiba, no nosso endereço, que ainda estamos lá, no Hotel Estação Express. Rua João Negrão, 780, é bem no centro de Curitiba, é próximo da rodoferroviária, é próximo da outra rodoviária antiga, lá o Terminal Guadalupe, é perto do Shopping Estação, né? A pessoa que depende de ônibus e vem naqueles ônibus vermelho, biarticulado, né? Se você descer na estação ali do Shopping Estação, né? Você vai andar ali, acho que 2 quadras e já está ali no hotel, né? Fica bem na esquina ali, a João Negrão, esquina com a 7 de setembro. Na esquina tem um posto de combustível, do ladinho acho que tem uma loja que vende negócio de moto lá, e do lado é a entrada ali na João Negrão 780, na entrada ali do hotel. Você é muito bem-vindo. Chegando ali na recepção, você já pode falar onde que é a sala do Agindo Deus. O pessoal já dá a dica, você já vai lá com a gente está orando pelas pessoas, está tendo um momento de oração, está um verdadeiro Pentecostes ali e está demais, está muito gostoso. Cada domingo tem sido um melhor que o outro, só falta você tomar essa atitude e vir. Eu sei que você quer, não sei o que está impedindo. Querer é poder, dizem, né? Então, toma uma atitude aí que vai dar tudo certo. E eu penso o seguinte, pessoal, quando você quer uma coisa e Deus também quer, Deus vai providenciar. Deus vai providenciar recurso, Deus vai providenciar uma carona, Deus vai providenciar tudo. Agora, quando você não quer, até pagando, você não sai do lugar. Eu tenho isso na minha cabeça, é uma filosofia de vida. Quando uma pessoa não quer uma coisa, e ela fala, eu não quero, nem pagando ela vai. E se vai emburrada ainda, então é melhor não ir. Isso serve para qualquer coisa, inclusive para outras coisas da vida aí. Quando a pessoa não quer, a coisa não vai, não anda, né? Então, tem que ter atitude, pessoal, atitude. Fé é ação, é agir. Então, toma uma atitude e vem com a gente. Domingo agora, 20/7, às 9h30 da manhã e também às 15 horas, a sala do Agir de Deus, ali a sala da sabedoria. Tem momento de palavra, orações, assim, tá muito forte. E é isso aí, vamos aproveitar para esquentar a fé no presencial. Você que está desempregado, então o primeiro passo é ter a carteira profissional, não é verdade? Então pega a sua carteira profissional e nós vamos orar, vai ser forte o Agir de Deus e queremos que essa sexta-feira tá uma sexta-feira, assim, um clima favorável para portas se abrirem, porta de emprego, novos trabalhos, promoção também. Eu tô muito confiante que hoje, você que trabalha numa empresa, sabe essas empresas que elas são talvez médias ou grandes e têm capacidade, ou seja, elas te proporcionam um crescimento ali dentro da empresa, às vezes de cargo, enfim, né? Essa coisa toda do empresariado, né? Depende do tamanho da empresa. Então, eu creio que hoje está propício para você ser promovido, né? Sair de um setor e ir para outro. Eu estou acreditando que tem gente que nos acompanha, ela está, inclusive, ontem nós pudemos atender um jovem de, acho que de 30 aninhos, um jovem empreendedor, estava eu e a pastora Eva e a gente pôde conversar com ele e ele falou com a gente, inclusive, que ele estava bem num momento de transição. Ele estava assim, ele está em transição entre sair da CLT, ou seja, de empregado registrado em carteira, e ele está fazendo uma transição, montando o seu próprio negócio. Quando a gente acha pessoas assim, a gente apoia 100%, porque é isso. Se você puder ter o seu próprio negócio, é melhor. Se você puder ser empreendedor, também é melhor. Tem que ter os empregados. Claro, óbvio, todo mundo é importante, todo trabalhador é importante. Agora, se você tem um sonho de ter o seu próprio negócio, então analise, veja se você já sabe fazer o negócio, então você veja também, né? Não vai fazer uma coisa que você não sabe, aí também é complicado, né? Então você tem que ter noção do negócio aí
E você pode prosperar, pode crescer. Deus não é contra você crescer materialmente nos seus negócios, nas suas finanças, desde que seja honesto, fazendo a coisa honesta. Inclusive, o livro de Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre a pessoa honesta, a pessoa correta. Então, quem é honesto e correto tem tudo para dar certo e não pode ter preguiça, né? Porque Provérbios também dá uma lição aqui para preguiçoso. Quem é preguiçoso, o preguiçoso não prospera, o preguiçoso ele não vai para frente. Então, preguiça, sai, em nome de Jesus, e já expulso todo espírito de preguiça. Ah, se tem espírito de preguiça, deve ter, né? Se esse espírito de preguiça, sai. Tem tanta gente nova e preguiçosa, tá na hora da mudança, minha gente. Vamos ao trabalho. Não fique olhando aí os que está acontecendo no Brasil, as coisas ruins, que você não para. No final, quem tem que pagar o boleto é você, não é assim? Então, cuidado aí, esse momento que a nação está vivendo, né? Esses conflitos de narrativa, essas coisas aradas, muito cuidado. Às vezes se envolve nesses negócios, aí eles lá em cima se viram entre eles são tudo, uma parte deles são meio falso, aí eles se acertam e você fica aí a ver navios. Então, muito cuidado, use a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Talvez você está perdendo tempo aí discutindo certos assuntos aí que não chega a lugar nenhum, tá certo? Então vá trabalhar que você ganha mais e com a bênção de Deus você prospera e vai para frente. É assim que funciona, minha gente. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Maravilha. Gente, eu estava ouvindo essa canção e me veio à mente justo Lucas capítulo 5, que aqui fala de uma pesca extraordinária, de uma pesca maravilhosa, sobrenatural. Foi justamente quando Jesus estava ali escolhendo os seus primeiros discípulos. Diz aqui em Lucas capítulo 5, e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Quero que você guarde essa frase aqui. Estavam lavando as redes. Bom, eles estavam lavando as redes. E pelo que consta aqui em Lucas, eles não haviam pescado. Aquela pesca foi um fracasso total. Só tinha sujeira. E eu já tive o privilégio, eu estava em uma ocasião no litoral do Paraná, e eu levantei cedo e fui fazer uma caminhada. E eu encontrei ali alguns pescadores que estavam chegando, e de fato eles estavam ali pegando peixe. E realmente pude ver a cena no presencial, eu vi muita sujeira que vem na pesca, muita sujeira. E no caso, naquele quadro que eu estava vendo, eles haviam pescado. Tinha peixe, mas vem muita sujeira junto, né? E no caso aqui desse texto bíblico, relata que eles estavam lavando as redes e eles não tinham pescado nada. A pesca só veio sujeira. Ou seja, aqueles homens viviam disso, viviam da pesca. Vamos usar um termo moderno, era como um empresário da pesca. Né? Pescadores, tinha ali certamente sua empresa, seus negócios, né? E eles estavam então lavando as redes. E essa palavra é para você, meu amigo e amiga que me ouve, que talvez na tua vida profissional, no teu negócio, seja você um empregado, seja você dono do seu negócio, quem sabe você está parecendo esses pescadores. Você está lavando as suas redes. Redes aqui, o pescador é a rede. Qual é a ferramenta de trabalho que você usa? Talvez você está dizendo, eu tenho a minha carteira profissional nesta área, eu tenho uma carteira disso ou carteira daquilo, porque cada um tem uma profissão e às vezes ele tem ali um documento, né? Seja de uma formação de uma faculdade ou de um curso técnico, alguma coisa assim, e ele fala, eu tenho. A pessoa está dizendo assim, olha, eu tenho conhecimento disso, eu sei fazer isso, mas parece que está tudo travado na minha vida, parece que fechou essa porta. Então, se Deus está me inspirando, logo de manhã Ele me inspirou a falar isso. Então, se Ele me inspirou,
eu estou passando para você essa inspiração em forma de um ensinamento, porque quem sabe você está pensando, eu vou desistir disso, eu vou desistir dessa empresa, eu vou desistir desse negócio. Eu tenho algo para dizer muito profundo aqui se você está interessado nesse assunto. Tem coisa na tua vida que está acontecendo que não é para você desistir desse negócio. É para você se especializar um pouco mais. É para você ser um pouco mais ousado e permanecer nesse espaço aí fazendo. Agora, preste atenção, tem um outro lado também. Agora, para outras pessoas, não é para você desistir do negócio, mas talvez você vai mudar de território. Você vai mudar de geografia, você vai mudar de empresa. E talvez você está nesse conflito. Mudo ou não mudo? Fico ou não fico? Entendeu? Agora, quem decide, meu amigo, é você. Eu estou sendo inspirado a instruir para você acalmar. O primeiro passo é se acalmar. Acalma, respira fundo e acalma o seu coração. Eu sempre digo o seguinte, isso no livro de Provérbios ensina muito. Então não esqueça, para você ler hoje o capítulo 18 de Provérbios. Dentro do dia 18 aqui, leia, medite. Mas voltando aqui, estavam lavando as redes, porque de fato eles estavam lavando as redes, porque no outro dia eles voltariam a pescar. Então não é porque, preste atenção nisso aqui, não é porque você não teve, vamos usar essa palavra, sucesso, não é porque você não foi bem-aventurado em um negócio, que você não pode tentar de novo. Talvez você vai tentar de novo, só que em outro endereço, em outro lugar, entendeu? Então você tem que usar a inteligência que Deus te deu, botar esses neurônios aí para pensar, orar bastante e pedir a Deus sabedoria para você tomar essa decisão. E você tem que confiar mais. Antigamente falava assim, acho que até hoje fala, você tem que confiar no seu taco, não fala assim? Então você tem que acreditar um pouco mais em você, no potencial que você tem, na habilidade que você tem. Você tem capacidade, você tem talento, você tem muita coisa boa dentro de você, entendeu? Que você ainda nem utilizou, provavelmente, sabe? Porque às vezes tem pessoas que elas não usam. Às vezes, nem sempre, mas às vezes enfrentamos algum tipo de obstáculo, algum tipo de oposição, justamente para você criar coragem e encarar essa situação e vencer. Você não pode dar mole, como diz, né? Você não pode dar mole, meu irmão. Tem que ser, vamos assim dizer, você tem que ser sábio. Você tem que ser, como diz, né? A Bíblia diz assim, seja simples ou humilde como a pomba, simples como a pomba, mas você tem que ser prudente como a serpente. Então você tem que usar muito da prudência, entendeu? Então, qual é a rede para você? Estavam lavando as redes. No verso 3 diz assim, e entrando num dos barcos, Jesus entrou no barco de Simão, que era o barco de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então agora o barco de Simão, do pescador Simão, se torna uma plataforma para Jesus ensinar a multidão ali na praia, ali no mar, ou ali nesse lago Genezaré, que diz a Bíblia. Então agora você veja bem, um barco, que também era ferramenta de trabalho do pescador, se torna o palco, se torna, vamos usar um termo mais bonito, a plataforma, que agora Jesus está lá para ensinar o povo. E Jesus pôde ensinar, Jesus deu ali o seu seminário, agindo Deus quem impedirá, ele inspirou as pessoas, ele ensinou as pessoas, ele deu o seu ensinamento, ele passou ali seus ensinamentos, suas instruções, e diz a Bíblia em Lucas 5,4, e quando acabou de falar, disse a Simão, agora ele se direciona a Simão, ele acabou de falar, de ensinar, agora ele direciona a palavra a Simão, e é o que está acontecendo com você nesta manhã. Você que está me ouvindo é um Simão, entendeu? Pode ser um Simão, um homem ou uma mulher, né? No Simão você coloca o teu nome, no lugar de Simão você coloca o teu nome, o seu João, entendeu? Maria, Joaquim, Pedro, Márcio, Fátima, Tereza Marques, né? O José dos Santos, a Maria do Espírito Santo, tá vendo? É isso aí.
No lugar de Simão, coloca o teu nome aí. E Jesus, então, agora, ele disse para Simão, o homem que estava lavando as redes, o homem que cedeu o seu barco para Jesus, e disse, faze-te ao mar alto, ou seja, volte ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Lançai as vossas redes para pescar. Sabe, gente, quando você faz alguma coisa, talvez na área profissional, você faz algo e você parece que não teve resultado, você não teve êxito, você não conseguiu o que você sonhava em conseguir, então não é por isso que você vai se desanimar. Porque as pessoas precisam aprender a ser um pouco mais insistente. Tem gente que quer resultado instantâneo e nem sempre vai ter coisa instantânea. Às vezes você vai ter que pagar o preço por aquilo, ou seja, ser mais perseverante, mais persistente. Por isso a importância de você ter a sabedoria de Deus, ser guiado pelos princípios da palavra de Deus. Entende? Então Jesus, ele falou, ó, volte ao mar e lance as redes para pescar. Quero dizer para você o seguinte, usando as palavras de Jesus. Jesus, quando ele dá a direção, ele fala, faça tal coisa. Aí é com você. Entendeu? Aí é com você. O problema é que Deus fala tanta coisa, mas a gente não ouve, porque é o barulho da vida, o corre, então às vezes tem que parar. Acalma o coração. O primeiro passo é se acalmar. Acalma, respira. Entendeu? Acalma, irmãozinho. Calma, irmã. Acalma o seu coração. Calma aí. Vai dar tudo certo. Calma. Verso 5. Simão responde Jesus. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, ou seja, não pescamos nada. Então ele relatou, ele falou uma verdade. Trabalhamos a noite inteira, Senhor, e só veio sujeira na rede. Não deu em nada. Mas Simão fala assim, mas por que mandas? Lançarei a rede. Então você veja bem, gerou fé na vida de Simão. Ele não imaginava o que estava por vir, mas ele acreditou. Ele falou, ó Senhor, porque ele ouviu, Jesus estava pregando ali, Jesus estava ensinando ali. Então Simão, com certeza, escutou os ensinamentos de Jesus, não é? Agora Jesus falou, volta lá para pescar. Ele disse, olha, a gente não pescou nada à noite, que é o horário próprio, não pescou nada. Mas como o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede então. Eu vou acreditar nas suas palavras. E diz a Bíblia, e fazendo assim, colheram ou pescaram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Ou seja, pescaram tanto peixe que estava rompendo a rede. Tanto peixe. E eu te pergunto, meu querido, onde que estavam esses peixes? Será que estava escondido onde? Não tem coisa na vida da gente, mas eu quero ser profeta na sua vida. Eu amo ser profeta só para aqueles que acreditam também. Só funciona para quem acredita, né? Para aqueles que querem que eu seja seu profeta, né? Tem isso, né? Porque quando você não topa o profeta, a bênção não acontece. Meu irmão, isso que eu falei agora pegou de cheio, hein? Quando você não gosta do profeta, a bênção não vai alcançar você, porque você tá perdendo seu tempo, porque você não está acreditando na voz do profeta. Talvez, sabe por que muitos não acreditam? Porque você foi enganado pelos falsos. Aí você não acredita nos verdadeiros. Esse é o problema de muita gente hoje em dia. Eles são enganados pelos falsos. Os falsos tiram tudo deles. Aí quando ele encontra o verdadeiro, ele pensa que o verdadeiro é falso também. Isso é falta de sabedoria, falta de discernimento espiritual. Entendeu o lance? É isso aí. Aqui nós falamos a verdade. Aqui nós estamos trabalhando com a verdade. Entendeu? Como diz João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que vai libertar você? A verdade? Não. O conhecimento da verdade. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade. E a verdade é Cristo, é Deus, é Jesus. Entendeu como é que é? É isso. Então, é isso. Então, eu preciso falar isso aqui, porque isso aqui é uma revelação de Deus, não é invenção da minha cabeça. Eu não tenho... Minha inteligência é boa, mas nem tanto para... É Deus me revelando aqui, é o Espírito Santo falando. Eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas... Olha, só não vou dar um endereço porque eu não sei, mas tem muita gente... Preste atenção, que isso aqui vai ajudar vocês. Tem muitas pessoas
que foram contaminadas por fofoqueiros, mentirosos e pessoas que se deram mal em alguma coisa com relação a outra pessoa e agora eles te envenenaram, falando mal daquela pessoa. Amado, muito cuidado com isso. Cuidado com aquelas pessoas que chegam para você e de repente você está fazendo a coisa certa, ouvindo as pessoas certas e chega alguém para você e diz, ó, cuidado, hein? Cuidado com aquele fulano, hein? Aquela pessoa não é de Deus, né? E começa a questionar o ministério daquela pessoa e às vezes ela está mentindo para você perder a sua bênção. Então cuidado com esse tipo de gente que não tem conteúdo de Deus, não tem palavra de Deus e ele semeia contenda entre os irmãos. E se você leu direitinho o livro de Provérbios, se você está lendo, tem um capítulo que fala sobre isso. Eu lembro que a gente até comentou um pouco, meio por cima, assim, né? Foi falado aqui algo interessante, está escrito aqui, ó. Está bem no começo aqui dos Provérbios, né? Ele fala justamente de alguns pecados, de algumas coisas que Deus abomina, que ele abomina. Ele não... Deus assim, meu Deus, Deus não gosta, entendeu? E daí, então, muito cuidado, viu? Para você não ficar dando ouvidos a pessoas mentirosas, pessoas fofoqueiras, pessoas que querem causar divisão na família, causar divisão entre os irmãos. Tem muita gente, entendeu? Sendo usada pelo inimigo. E às vezes você cai nessa ladainha, você cai nessa conversa. Então, voltando ao texto aqui, o Simão, ele voltou a pescar e teve uma pesca incrível. Então, quando você ouve e obedece às instruções de Deus, você vai ter vitória naquela área. Então, essa palavra aqui é para encorajar você a não desanimar. Entendeu? E eu vou te ensinar uma coisa também. Você não pode ficar... como é muito dito isso, né? É sobre a questão da dependência emocional. Às vezes você fala assim, nossa, pastor, eu gosto tanto de ouvir vocês de segunda a sexta, eu não posso viver sem vocês. Você não pode viver sem Deus. Você pode viver sem o pastor Ed, sem a pastora Eva. Você não pode viver sem Deus, irmão. Entendeu? Nós somos humanos igual você. Claro que a gente entende que Deus tem nos usado aqui, mas entenda, você não pode ficar dependente do pastor ou dependente de qualquer outra pessoa. Tem muita gente que ela é dependente emocionalmente dos outros. Se não tiver alguém lá sempre, ajudando ela, empurrando, dando um tranco ali, igual o carro que tem que dar um tranco, né, para pegar o carro, ela não vai. Então você não pode você tem que depender de Deus. 100% dependência de Deus e a luta e a batalha e fazer a coisa acontecer. Tem uma música aí, ela não é cristã, mas uma parte da letra, eu acho que ela serve porque eu estou falando. Ela diz assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você que está esperando as coisas melhorarem para fazer alguma coisa, você que está esperando ter mais dinheiro para ajudar, irmão, se você ficar esperando, você vai continuar esperando. Esse ônibus não vai passar. Porque você só está esperando, estou esperando melhorar, estou esperando acontecer, estou esperando. Você está esperando quanto? 10 anos esperando? Você não notou que você está perdendo o teu tempo esperando? Tem coisa que não é para esperar, você tem que fazer com o que tem. Faça com o que tem. É isso. É isso que falta em muitas pessoas, elas não têm esse entendimento. Por isso que eu estou ensinando aqui. Entendeu? É isso. É isso, você tem que tomar, use o que você tem. Utilize o que você tem. Não espere ter coisas maiores. Seja fiel no pouco que você já tem. Entendeu? É isso que a Bíblia ensina. É isso que Deus nos encoraja. Todos nós enfrentamos batalhas, desafios, né? Todo mundo. Não é só você. Não é só você. Muita gente enfrenta problemas, situações difíceis. Mas não vamos ficar só falando do problema. Vamos resolver o problema. Vamos encarar o problema. Vamos dar um carreirão nesse problema. Dá um pega nesse problema, irmão. Se o problema tá... Vamos bater o pé. Bata o pé aí. Entendeu? Entendeu? É assim, meu querido. Os problemas são assim. Os problemas, eles vêm vindo. Se você der brecha, ele entra e toma conta. Então você... Opa, aqui não. Aqui tem dono. Aqui tem Jesus. Aqui tem fé. Aqui tem provisão. Aqui tem milagre. Aqui tem gente de fé. É isso. Compreendeu? Vou voltar aqui um pouquinho, que isso aqui eu acho que é bom essa informação. Por exemplo, Provérbios capítulo 6. Ó. Provérbios capítulo 6, do verso 16. Do 6
o verso 16, olha o que ele diz aqui, ó. Olha só. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Ó, estas 6 coisas aborrece ao Senhor. Senhor aqui é Deus, né? E a 7ª, a sua alma abomina. Olha só. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Escuta essa. Testemunha falsa que profere mentiras. Essas 6 coisas aqui que eu falei, Deus se aborrece disso aqui. Né? Vai ouvindo. Preste atenção, está na Bíblia, pessoal. E a 7ª coisa, ele diz assim, e a 7ª coisa é o que semeia contendas entre irmãos. Entendeu? Essa 7ª coisa aqui, Deus abomina. Então, meu amado, preste atenção para que você não seja essa 7ª pessoa aqui. Sabe? Que semeia contendas, divisão de casamento, divisão de família, divisão de boas amizades. Sabe? Às vezes tem pessoas que caminham com a gente, tá ali e tal, de repente vem um desse aí e semeia uma mentira, uma contenda. Aí a pessoa acha que é verdade aquilo ali. Gente, isso tá cheio em todo lugar que você vai, infelizmente tem esse tipo de situação. Entendeu? Eu tive uma experiência, uma ocasião, há muito tempo atrás, eu estava conversando com uma certa pessoa e eu disse assim, nossa, eu gosto tanto do fulano de tal, ele é uma bênção, eu conheço ele há muitos anos, e elogiando aquela pessoa. Veja bem, eu estava conversando com uma pessoa, tá? Uma certa pessoa, mas só que eu estava falando para essa pessoa de uma outra pessoa, elogiando outra pessoa que eu considero e tal. Aquela pessoa foi ficando quieta, de repente ela falou, você gosta dessa pessoa, mas não é bem assim não, essa pessoa tem isso, quer dizer, ela quis apontar 1 ou 2 defeitos daquela pessoa. Como eu também tinha respeito por aquela outra que estava do meu lado, eu falei, tudo bem, mas isso aí é porque você teve um problema com essa pessoa, mas eu não tive. Então, hoje em dia acontece muito disso, né? Então, não é porque você teve um problema com alguém que aquele alguém também vai ser mal para o outro, necessariamente. Vocês estão me entendendo? Isso aqui tem a ver com provérbios, gente. Isso tem a ver com relacionamentos. Entendeu? Então, o que acontece? Aí uma pessoa que está ferida, ela contamina. Então, eu disse assim, olha, se você teve problema com essa pessoa, mas eu conheço ela há tanto tempo, eu admiro o trabalho daquela pessoa, o ministério daquela pessoa, não é? Então, é assim. Você está compreendendo? Então isso acontece, infelizmente. Acontece dentro de famílias, entre pessoas da fé, às vezes, né? Só que essas coisas Deus não está aprovando, não. Então nós temos que ser sábios e entender isso aqui. Né? É diferente quando você encontra a própria pessoa e resolve o problema, conversa, dialoga para resolver. É uma coisa. Agora, falar pelas costas, falar mal dos outros, falar mal do próximo, isso é gravíssimo. É gravíssimo. Quantas amizades foram interrompidas por causa de uma mentira, por causa de uma contenda, por causa de uma fofoca? Pastor, o que tem a ver com a pesca? Tem tudo a ver. Olha como Deus é bom, me dando essa sabedoria para comparar Provérbios com a pesca aqui de Simão. O que eu posso? O que Deus está me dando? É totalmente Deus aqui, ó. Não tem nada escrito aqui nesse caso aqui. Veio na minha cabeça aqui. Deus está dizendo o seguinte: se você ficar ouvindo gente fofoqueira, mentirosa, que só traz notícia de falando mal dos outros, você não vai ter uma pesca abençoada. Você vai ser contaminado com essas notícias ruins, com esses fofoqueiros. Você tem que dar um basta. Você tem que amar o próximo. Mas gente que é fofoqueiro, você tem que botar um pão. Aqui não. Então, porque quando vem alguém falar com você para falar mal de alguém, e você quer ouvir aquilo ali, você está fazendo parte do erro. Preste atenção, meus queridos. Isso aqui é muito sério. Você não vai escutar esse ensinamento em muitos lugares, não. É pouca gente que fala essas coisas. Entendeu? É isso. Então, quando você se interessa por um assunto de fofoca, de mentira, de coisa, e você vai... Daqui a pouco o que acontece? Você entra naquela roda também. Daqui a pouco você está falando do outro também. Entendeu? E outra coisa, hein?
coisa, e eu sei porque eu lido com pessoas há muitos anos. A gente aprende, a gente acerta, a gente erra, a gente se equivoca, né? Às vezes a gente pensa, aquele fulano ali vai ser tremendo, e no meio da caminhada não dá em nada. E outros que você acha que não vai dar em nada, dá certo. Então não podemos julgar ninguém, a verdade é essa, né? Mas entenda uma coisa, você vai perder as bênçãos de Deus, você vai perder uma grande bênção. Porque imagina se Simão falasse, não, eu não vou não, tá difícil, eu já pesquei, né? É um outro contexto, mas quando você, ou quando a gente fica ouvindo conversa fiada dos outros, né? Ainda falando do outro, eu vou te dar uma dica aqui para você, hein? Se você tem gente que você conhece, que ele chega para você só para falar mal de alguém, muito cuidado, porque uma hora ele vai falar mal de você também para outras pessoas. Gente assim é assim. Entendeu? Essas pessoas precisam ser curada, liberta, transformada. É gente que não está bem com a vida. Entendeu? Então, vamos, se você quer cortar o barato de um fofoqueiro e cortar o barato de gente que só traz notícia falando mal dos outros, vamos falar, olha, por gentileza, vamos trocar de assunto. Seja educado com essa galera. Seja educado, mas dá um basta, irmão. Você não está vendo que você está indo para trás só porque você está ouvindo esses mentirosos, fofoqueiros? É verdade, querido, tem que falar. Tá tudo em Provérbios, por isso que eu estou falando. Provérbios traz isso. Lições práticas do dia a dia. Entendeu? É isso. Então não pega bem. Eu já tive, eu não sou perfeito, a gente erra, a gente é humano. Mas a gente tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Mas eu já tive a oportunidade de estar com, 5, 6 pessoas batendo um papo, conversando vários assuntos, e de repente alguém lá inventa de falar de alguém, de uma outra pessoa que não estava com a gente ali. Mas não estava falando mal, mas era um assunto que não precisava falar. E eu escutei. Quando eu escutei, eu já pensei nisso que eu estou ensinando para vocês. Como se Deus falasse assim, fica quietinho. Não fala nada. Isso é problema deles. Isso não é problema teu. Porque eu não sabia de nada. Por que eu ia me meter num assunto que não é meu? Daí eu ia falar bobagem também? Então é isso. Então, sabedoria é você, de repente, ouvir uma conversa e, de repente, essa conversa você não tem que dar a sua opinião. Nem sempre você vai ter que dar a sua opinião em algum assunto. Porque, às vezes, é um assunto irrelevante, que não agrega valores, que não agrega nada. Entendeu? Todo mundo, todo ser humano na face da Terra, todo mundo tem direito de falar o que quiser. Falar. Só que aí que está o detalhe. Pode falar o que quiser, mas cada um vai assumir as suas responsabilidades daquilo que fala. Entendeu? Porque não podemos falar qualquer coisa, ficar falando, ainda mais falando mal de alguém ou do próximo. Se é um problema verdadeiro, se tem sentido aquilo ali, busque falar com quem possa resolver, mas não ficar espalhando aí mentira, fofoca e outras coisas mais, né? Então, antigamente a fofoca ela era entre pessoas, hoje é entre pessoas e também o pessoal usa às vezes a internet para falar mal dos outros, né? Então, é isso aí, minha gente. Voltando aqui para encerrar, para fazer o fecho aqui, o Jesus, quando ele deu aquela ordem para o Pedro, para o Simão, vai lá pescar, lança a rede, ele lançou, ele obedeceu. E quando ele foi tão grande a pesca, diz assim em Lucas 5:7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, um barco não foi suficiente, tiveram que encher mais um barco. Então a pesca foi gigantesca. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a instrução do Espírito Santo e obedece, você vai ter êxito como Simão teve êxito aqui. Ele estava lavando as redes. Quem sabe, amigo, amiga, você está lavando as redes desanimado, as redes representando talvez a sua profissão, a sua vida, o seu ministério, e você está chateado aí com alguma coisa? Talvez seja porque você ficou ouvindo pessoas que falaram coisas erradas com relação a algo para você e você se bloqueou. Mas esta manhã, esse dia, essa hora é o dia do desbloqueio. Toma uma atitude. Se conserte com Deus. Peça perdão para Deus. Fala, Deus, me ajude nessa jornada. Se eu errei, me perdoa, me dê luz, me dê graça. Para que você volte ao seu ministério, ao seu trabalho, às suas atividades, aquilo que Deus deu para você fazer, seja até mesmo o cuidado do lar.
porque aquelas pessoas que cuidam, principalmente algumas mulheres que ela cuida da casa, às vezes tem o marido que é o provedor, mas ela não trabalha fora, mas ela cuida da casa, dos filhos. Isso também é um baita de um trabalho. Às vezes dá mais trabalho isso do que trabalhar numa empresa, não é verdade? Cuidar dos filhos, faz parte, né? Só que você tem que entender que às vezes você está até desanimada. Está desanimada. Mas não desanima, não. Eu espero que você tenha entendido a revelação dessa palavra. E seja um semeador de boas notícias. Seja um agente de milagres. Seja um agente de Deus. Seja uma pessoa que é usada pelo poder do Espírito Santo para ajudar pessoas, ajudar famílias a começar na sua família e depois ajudar as outras também. Sejamos essas pessoas que semeiam a paz, que semeiam a bênção, que semeiam ensinamentos preciosos, né? Ajude os mais jovens que estão precisando, às vezes, de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo, entendeu? É isso. Então, gente, que o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria e de revelação seja sobre nós, para que eu e você, todos nós, você que está nos ouvindo, que você seja realmente um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. E sendo bênção, você é abençoado, você é abençoador, você abençoa. É isso. Seja realmente uma pessoa que agrega valores e mãos à obra. Não desanime. Não jogue a toalha. É um ditado que diz, fulano jogou a toalha, fulano chutou o balde, é como se estivesse desistindo de algo, desistindo de um projeto. Quem sabe eu estou falando até com pessoas que tinham a sua empresa, tinham o seu negócio e você faliu, literalmente quebrou, deu um problema ali na sociedade, sei lá, alguma coisa não deu certo e você até teve prejuízos que você ainda está pagando ainda esse prejuízo. Mas se Deus está me usando para isso como profeta nessa manhã, não perca a esperança. Eu ensino você o seguinte, você teve prejuízo, você faliu, você teve um problema, então seja curado hoje e Deus vai te ajudar a sair dessa. Agora, enquanto você ficar olhando para o passado, enquanto você ficar olhando por aquilo que não deu certo, você não prospera, você não vai para frente. Pode notar. Quando você não está curado, você fica falando, no ano tal, eu tive esse problema, me deram prejuízo, o fulano, o beltrano, o ciclano me prejudicaram, falaram mal de mim. Quando você começa a contar essa novelinha aí, né? Às vezes é porque você ainda está doente, nas suas emoções, frustrado. Mas se você entendeu a palavra, Jesus está querendo te curar hoje. Vai depender de você querer receber essa palavra. Então, teve problema? Teve. Eu não estou dizendo que a gente vai ignorar o que passou. Teve problema. Alguém te prejudicou? Alguém fez o que não devia? Você também errou em alguns aspectos também? Sempre às vezes há erro dos dois lados. Tudo bem, errou? Apaga isso aqui, recomece. Pegue o que você tem e recomece. Não desanime. Entendeu? É isso. Então você tem que... Então essa palavra aqui é para injetar ânimo em você. Para você não se entregar ao primeiro obstáculo, ao primeiro problema. E quem sabe você é novo de tudo. Ainda tem muita coisa para aprender, já vai desistir agora. Calma, levanta, vamos, caminhe, marche. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te ilumine. Nós vamos orar agora, mas uma ouvinte ela escreveu aqui, glória a Deus, eu amo ouvir o profeta do Senhor. Tem me edificado tanto, olha que bacana, mensagem lá de Matelândia chegando aqui, que bacana. É isso aí, pessoal. Estamos juntos em nome de Jesus, né? Eu gosto do texto lá de, acho que é 2 Crônicas 20:20, né? Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você vê a história aqui do Simão, quando houve aquele milagre, ele ficou tão espantado com aquilo, né? E aí Jesus deu um direcionamento. Tem isso aqui também. Deus deu um direcionamento para o Simão. Ele disse para Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Serás pescador de homens. O que eu posso aprender com isso aqui? O que você pode aprender? Que Deus pode nessa manhã, nesse dia, nessa hora, ou você que está me ouvindo no canal do YouTube do Agindo Deus Quem Impedirá em outro horário, essa palavra aqui, Deus pode estar te dando uma nova direção. Entendeu? É um novo ministério, um novo emprego, um novo negócio, um novo isso. No caso aqui de Simão, ele falou, agora você vai pescar homens comigo. Ou seja, ele foi um da equipe de Jesus, dos 12.
e se tornou o grande Pedro, apóstolo Pedro e tudo mais. É isso aí. Se ele não tivesse aceitado aquela missão, estaria lá pescando. Seria uma boa profissão, né? Deus abençoe os pescadores, né? Mas ele acatou. Aquele ali foi para Deus. Jesus deu fez uma mudança na vida dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que sabe o que faz. E Provérbios 18, não esqueça, Provérbios 18 para você ler. Eu só quero destacar aqui para não passar batido. Provérbios 18, o verso 21. Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que você fala. Então profetiza coisa boa para você. Fale coisas boas. Fale coisas boas. E o verso 10 diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça, que você tenha uma sexta-feira abençoada, um excelente e abençoado final de semana. E eu vou orar agora, mas lembre-se, se você tem como estar conosco neste domingo, venha. Domingo agora, dia 20, vai ter às 9h30 da manhã e às 15 horas. Venha para a Sala da Sabedoria, que vai ser um dia incrível para todos nós, em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento inspirativo, inspirador, que o Senhor me dá essa graça através do teu Espírito Santo, da tua palavra que é viva, que é eficaz e que pude aqui transmitir um ensinamento, acreditando, Pai, que as pessoas do outro lado ouviram, entenderam, compreenderam e esta palavra vai impulsioná-los a um dia de vitória. Não só um dia, mas um final de semana, um mês, um tempo, de um novo tempo. Eu creio, Pai, que estamos entrando hoje num novo ciclo de novas coisas, colheitas, de bênçãos, de alegria, de saúde. Esse tempo de doença, de enfermidade está saindo agora em nome de Jesus e essa pessoa vai ter uma saúde sobrenatural, uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde financeira, uma saúde espiritual. Em nome de Jesus nós declaramos e profetizamos bênçãos, saúde, alegria, força, em nome de Jesus de Nazaré. Receba, meu querido e minha querida ouvinte, receba a cura, receba o teu milagre, receba a vitória, receba a paz, receba ânimo, receba a alegria do Espírito Santo em seu coração, em nome de Jesus. Pai, abençoa esta água que eu separei, que os ouvintes separam também, que após a oração essa água se torne um santo e poderoso remédio. Abençoa a chave da casa, a chave do carro, abençoa a chave da loja, da empresa, abençoa aqueles que hoje vão inaugurar sua empresa, vão abrir a sua empresa física numa sala comercial, nas ruas que tem aquela sala comercial, num shopping. Ó Deus, abençoe, dê sabedoria, capacidade, habilidades, e que este povo que nos ouve e nos recebe com alegria, prosperem tanto a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, e prospere também nas suas finanças, no seu trabalho, a saúde conjugal, a saúde familiar, a saúde física, a saúde nas emoções, e seja um dia de cura e de grande libertação, Pai. E pessoas que estavam travadas, paradas, frustradas, creio que se ela prestou atenção na palavra, ela já foi curada com o ensinamento. E a oração é para concluir que a bênção é certa em nome de Jesus. Deus abençoa todos os amados e queridos, que além de inteligente, eles têm sabedoria e eles não perdem tempo. E eles semeiam no ministério, agindo Deus quem impedirá. Senhor, libera uma unção de crescimento financeiro para todos os agentes de Deus atuais e aqueles que serão a partir de hoje. Que a bênção de Jeová Jiré seja sobre o salário, a aposentadoria, a prebenda, o prolabore, o soldo, o ganho, a renda, ou seja, tanto da pessoa que me ouve quanto da empresa que ela trabalha, seja ela empregado ou ela proprietária, que esse negócio prospere e cresça para a glória de Deus. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com.